Muito bem, olá você! Está começando aqui mais uma edição extra desta semana. O programa dedicado a discutir, debater, analisar e noticiar alguns dos principais fatos que aconteceram na Assembleia Legislativa durante a semana que passou. E para abrilhantar e nos ajudar neste programa estão conosco a Maria Helena Pereira, do portal mariahelenajor.com.br, consagrada jornalista, e também outro consagrado colega, o Paulo Chagas, de Lages, do portal TVBV. Sejam bem-vindos, Maria Helena e Paulo Chagas. Primeiras considerações dos dois. Maria. Tudo bom, colegas? Hein? Que semanas, hein? Agitadas. Aliás, vou Agitadíssimo. contar uma coisa para você já de começo. Eu não gosto de fim de ano, só das festas. Mas essa correria, esses atropelos, me deixam bastante estressada. Tem que comprar presente, tem que acompanhar a pauta da Assembleia, afinal, acontecem as coisas do Parlamento Catarinense. Então, é um corre-corre. Foi uma semana bem agitada. Mas que bom estar aqui com vocês. Paulo Chagas, você também não gosta desse corre-corre de fim de ano? Oi, Fabiano, tudo bem? Tudo bem para você, Maria Helena? Que bom a gente se encontrar de novo, né? Mas, na verdade, eu não tenho tanta preocupação, até porque já estou tirando um pouco o pé do acelerador e quero ver se a semana que vem eu já tranquilizo um pouco a minha vida e vou descansar. Quer dizer, minhas férias são praticamente do dia 20 de dezembro até o dia 13 de janeiro e nada mais. E voltamos à luta já no início do ano, porque o ano de 2025 promete. É verdade, meus queridos. E os boletos não atrasam, né? Seja qual for o ano. Verdade. Vamos lá, então. A Maria Helena já deu um briefing. Fim de ano, inclusive na Assembleia Legislativa, é movimentado e costuma haver temas palpitantes, inclusive polêmicos, que são discutidos e debatidos pelos deputados. Um deles tem mexido com a sociedade catarinense, especialmente com a região da Anfre, do litoral e com o comércio exterior de importação e exportação de Santa Catarina, é a possibilidade de federalização do porto de Itajaí. O deputado Sargento Lima revelou que a Federação Catarinense dos Municípios, a nossa FECAM, está sendo mobilizada para impedir a federalização do porto, que voltou a operar em setembro, depois de mais de um ano e meio parado. Emerson Stein também se posicionou contra a federalização. Abre aspas, sou contra a federalização. É uma aberração o que está acontecendo. Mais uma vez, querem tirar da nossa cidade, da nossa gente, Itajaí, é um dos maiores PIBs, Produto Interno Brutos, do Estado, fecha aspas, afirmou Stein, acrescentando que a bancada do Vale do Itajaí enviará uma moção à bancada federal contra a federalização. É um tema que está sendo palpitante, envolve o governo federal, o governo estadual, o governo municipal de Itajaí, e faz 30 anos, Maria Helena Pereira, que nós temos esse modelo municipalizado de gestão do Porto de Itajaí, que se transformou no principal porto de Santa Catarina, dos 5 maiores que nós temos, e que transformou Itajaí no maior PIB catarinense. Qual a tua avaliação sobre essa questão? Eu sou natural da cidade de Rio Grande, cidade portuária de Rio Grande, e quando chego em Itajaí parece que estou em casa, né? Parece que estou na cidade que nasci. Eu sei a importância de um porto para o desenvolvimento não só do município ao qual ele está situado, mas de todo um estado e de todo um país. Então, esse assunto agora da federalização do porto de Itajaí só tem uma palavra para definir, é um desrespeito, que representa, sim, um retrocesso para o desenvolvimento de todo o estado de Santa Catarina. E fala-se, então, nessa subordinação do Porto de Itajaí à autarquia, que seria a Portuária de Santos. É arriscar toda essa autonomia, deixa de garantir esses avanços que nós temos tido importantes, né, em relação a Itajaí e o Estado. Eu acho assim, que coloca Santa Catarina num verdadeiro risco, assim, a capacidade de atender essas nossas necessidades do setor produtivo. Além disso, essa descentralização de gestão, ela pode desviar importantes investimentos esses estratégicos. Então, achei muito bom que o parlamento já foi com força questionando tudo isso, a entidades, né, como a de representação dos municípios catarinenses, já também se manifestando contrários, criando todo um movimento, porque seria, sem dúvida alguma, um retrocesso. E a palavra, como eu falei no começo, desrespeito. Paulo Chagas, aí de Lages, qual a tua visão sobre esse processo? Vou repetir,
faz 30 anos que Itajaí o município gere o seu próprio porto, um porto que funcionou muito bem até 1 ano e meio atrás, teve já problemas, está retomando aos poucos o seu movimento de containers, que o transformou no segundo maior porto de containers do país, e agora vem essa questão de vencimento de contrato e essa possibilidade de federalização, que tem um claro também pano de fundo político e ideológico por trás. Como que você observa tudo isso, Paulo? É bom ou ruim para Santa Catarina e para Itajaí a federalização do porto? Fabiano, você colocou bem essa questão do posicionamento ideológico. A gente vê que Santa Catarina, em relação ao governo federal, tem, obviamente, as suas contrariedades, tem as suas adversidades políticas, mas isso não deveria, obviamente, interferir num plano econômico e que pode comprometer, basicamente, toda a economia de uma única cidade, de uma única região, em detrimento desta federalização. A reação tem que ser conjunta. Em todo o estado de Santa Catarina, as federações, as associações, as entidades de classe, até não sei por que até agora ainda não se manifestaram, deixando basicamente para as pessoas que estão mais ligadas diretamente na região do Vale do Itajaí. E essa participação, esse posicionamento dos próprios deputados já denota exatamente toda a preocupação que o estado de Santa Catarina está tendo diante desta possibilidade. Acabo de receber, inclusive, uma uma informação vinda do gabinete do deputado Zé Trovão, de que ontem foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados uma audiência pública. Tomara que, a partir deste momento de debate, estejam presentes as pessoas que realmente decidem diante desta questão, para que possam debater de forma mais clara, mais evidente, e que isso possa ser revertido. Há uma temeridade muito grande, e você citou no caso da questão ideológica, e isso pode comprometer. Nós acompanhamos, obviamente, a situação no governo federal diante das empresas estatais, todas elas basicamente no vermelho, e a gente teme que isso possa acontecer, obviamente, em Santa Catarina, diante de um empreendimento que praticamente traz para a cidade de Itajaí, traz para o estado de Santa Catarina grandes rendimentos. Isso também. E aí eu quero lembrar que daí temos também a questão do prefeito recém-eleito em Itajaí, que é do PL. Então, isso cria realmente uma temeridade de que as questões ideológicas estejam interferindo neste momento. O governador Jorginho Melo também se manifestou veementemente contrário, e estão todos, então, de certa forma, mobilizados para tentar reverter este quadro, e tomara que consigam. Vamos aguardar, então, os próximos passos. Maria Helena, o assunto é muito importante e mexe com toda Santa Catarina, como o Paulo muito bem colocou, e eu quero insistir um pouquinho nessa questão ideológica. A bancada federal, o Fórum Parlamentar Catarinense, que reúne 3 senadores, 16 deputados federais, ou seja, 19 congressistas, 17 assinaram um manifesto contrários à federalização. Apenas 2 petistas, a Ana Paula Lima e o Pedro Kizai, não assinaram. Está muito claro essa questão PT-PL, o Paulo colocou muito bem, o prefeito eleito é do PL, o governador catarinense é do PL. Santa Catarina merece sofrer uma vingança desse tamanho por uma questão político-partidária ideológica, Maria? Claro que não, em nenhuma situação, e eu lamento esses extremismos desde que eles começaram, né, nas 2 eleições atrás, né, vamos dizer assim. O extremismo não é bom para ninguém, e mantê-lo vivo ainda é pior ainda, né? É como a gente está vendo agora. O porto ele é essencial para a nossa economia, e todos, independente de cor partidária, ideologia, será que a gente pode usar ainda essa palavra? Está meio fora de moda, porque a ideologia depende aí do andar da carruagem, mas assim é preciso todos unidos lutarmos para que isso não aconteça. Assim como já trouxe tantos benefícios para a região e para todo o estado, vai continuar trazendo. O Porto tem tudo para crescer muito, e seria assim um absurdo, né? Tirarmos
toda essa autonomia aqui de Santa Catarina, de Itajaí propriamente dito, para o envio a Santos. E se o motivo passa pela questão partidária, ideológica, vamos dizer assim, revanchismo, nem gosto de pensar nisso, mas revanchismos é mais absurdo ainda. E a gente sente realmente que existe alguma coisa bem forte nesse sentido. Vamos lastimar? Vamos, mas eu acho que nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui, colocando a cara para dizer absurdo, desrespeito. Isso não pode acontecer. Não vamos deixar, gente. Vamos à luta, companheiros. Subscrevo integralmente o que os dois colegas falaram até agora. E, Paulo, ainda para a gente encerrar esse assunto do Porto de Itajaí, a possível federalização. A Santa Catarina pode, inclusive, perder empresas, né? Que podem se transferir para o Paraná, para o próprio São Paulo, porque nós vamos estar subordinados, se isso acontecer, ao Porto de Santos. É um desastre pré-anunciado. E a minha dúvida, ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, queria te ouvir com toda a tua experiência e toda a tua visão, se não estamos reagindo um pouquinho tarde demais, se essa reação não teria... A reação é forte, das entidades empresariais, dos meios políticos, há uma união, como você bem colocou, a Maria também, mas será que não é um pouquinho tarde? Não deveríamos ter acordado para isso antes? É bem verdade, Fábio. Eu acho que o Estado de Santa Catarina talvez nunca tivesse pensado que isso pudesse acontecer. Houve toda aquela luta para a reativação do porto, ficou um monte de tempo paralisado, com prejuízos enormes para a nossa economia, principalmente para Itajaí. E no momento em que ele agora retoma essas atividades e com força, chama a atenção do governo federal, diante desta possibilidade, então, de transferir o comando para essa esfera. E eu acredito e penso que, se o governo federal quiser, nada segura. Inclusive, está em Santa Catarina o ministro Silvio Costa Filho para debater mais de perto essas questões. Obviamente, ele fará inúmeras reuniões, juntamente com o governador do estado, os deputados estaduais, enfim, bancada catarinense, entre outras autoridades locais, principalmente ligadas à economia, como a Fiesc. E a gente vê isso também como uma grande possibilidade de mais um ponto de arrecadação para o governo federal. Essa gula por dividendos exatamente pode fazer com que esse viés se concretize e de forma irreversível. Eu não sei se toda essa luta dentro do estado de Santa Catarina, como você disse, talvez um pouco tardia, terá resultado positivo. A minha temeridade é que o governo federal já tem batido o martelo nos seus bastidores e que vai levar adiante este posicionamento sem que o estado de Santa Catarina tenha condições de reação. Infelizmente, parece que esse é o encaminhamento realmente que vai acontecer, inclusive, para complementar, com vários cargos também aí que poderão ser ocupados por petistas lá em São Paulo, indicados aqui por Santa Catarina e lá por Brasília, infelizmente. Muito bem, mudando de assunto agora, Maria e Paulo Chagas, vamos falar de outra questão importante que os deputados definiram na Assembleia e que tem a ver com o Poder Executivo. O recuo na cobrança de IPVA de aeronaves e embarcações repercutiu e muito na Assembleia Legislativa. A decisão do Executivo de voltar atrás na cobrança do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA, sobre embarcações e aeronaves repercutiu na sessão de terça-feira na Assembleia Legislativa. Abre aspas. O governo do Estado enviou um pacote para ser analisado ainda esse ano, com mudanças no sistema tributário estadual. Já estava preocupado com a intenção do governo de criar impostos sobre aeronaves e embarcações, o que poderia desestimular a indústria local. Mas, menos mal, ontem o governador anunciou que retirou o IPVA da proposta, avaliou o deputado Lunelli, do MDB. O deputado, que costuma combater o aumento de impostos, taxas, avaliou que o brasileiro paga muitos impostos, no nível de suecos, finlandeses e dinamarqueses, mas não recebe do Estado serviços de qualidade. Lunelli voltou a criticar o desperdício, os privilégios e a ineficiência e sugeriu a redução da máquina pública. O ex-prefeito de Jaraguá do Sul também disparou contra o pacote de ajuste fiscal do governo federal. Abre aspas, traz uma série de medidas que, ao invés de gerar confiança, acendem um sinal de alerta. O aumento da carga, a falta de clareza na aplicação de recursos e a falta de reformas estruturais criam um cenário de insegurança. Temos dois vieses, dois pontos diferentes, Maria.
Um é a questão estadual, o governador Jorginho Melo foi sensível, recuou, voltou atrás. Santa Catarina estava, inclusive, já ameaçada de perder empresa nessa área de produção de embarcações de qualidade, de luxo, de lanchas, né? E na outra ponta, o governo federal com esse pacote fiscal que não agradou absolutamente ninguém, a bolsa disparou, o dólar disparou, enfim, um cenário diferenciado. Eu gostaria do teu comentário, tua avaliação sobre esse aspecto econômico. Fabiano, admitir realmente um erro ou concluir que não é o momento certo para discutir ou colocar em deliberação qualquer tema, eu acho um sinal de inteligência, de maturidade, de responsabilidade, enfim, até mesmo de coragem, né? Então, um governo admite, opa, errei, ou não é o momento, vou retirar. Perfeito. Eu, particularmente, eu defendo direitos iguais, sem privilégios, e o fortalecimento da indústria como um todo. Eu pago, você paga, eu não tenho barco, mas tenho carro, né? Então, assim, que se busque um equilíbrio nas coisas, né? É uma indústria realmente que traz muito para Santa Catarina, essa indústria náutica, mas é preciso fortalecer todos os segmentos. E como não existe uma regulamentação nacional que evite exatamente esses conflitos de competência, e estabeleça essas normas gerais a serem observadas por todos os estados, foi que o governador Jorginho Melo determinou que não haverá, então, essa cobrança de IPVA para barcos e aviões em Santa Catarina, enquanto não sai uma lei complementar federal para regulamentar esse novo cenário. Como eu disse, um sinal de inteligência, eu tenho, assim, só alguns cuidados na defesa de todo cidadão, o acesso, menos carga tributária, aliás, é uma bandeira também desse governo, desde o começo, quanto menos impostos, melhor, mais desenvolve os setores e mais o cidadão tem condições também de ficar melhor, né, perante a vida, mas eu defendo uma certa igualdade. Eu acho que é um assunto que tem que ser estudado, tem que esperar essa regulamentação federal, mas que a gente precisa estimular essa indústria em Santa Catarina, não há dúvidas. Assim como um porto vai causar esse estrago todo em nosso estado, se realmente for federalizado, como estávamos falando, talvez uma questão dessa venha trazer realmente prejuízos com essas empresas náuticas fazendo suas produções em outras unidades da federação, que também seria um prejuízo para Santa Catarina. Então, tudo isso precisa ser bem analisado e, volto a dizer, né? Direitos iguais, sem privilégios e as coisas muito bem discutidas, sem atropelos. Eu acho que é importante. Maria Helena sempre muito assertiva. Paulo, nós vamos ter que ir para um pequeno e rápido intervalo e na volta você vai fazer as suas considerações sobre essa questão do recuo do governo sobre o IPVA e também da questão federal aí do pacote de ajuste que também foi criticado na Assembleia Legislativa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a edição extra dessa semana. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com a edição extra dessa semana, o programa dedicado a discutir, debater, noticiar os principais fatos que dominaram a pauta da Assembleia Legislativa de Santa Catarina durante a semana. Para brilhantar o programa, estão conosco a Maria Helena Pereira, do portal mariahelenajorn.com.br e o Paulo Chagas, do portal TVBV de Lages. Muito bem, Paulo. Nós encerramos o primeiro bloco falando da questão tributária. O governo do estado retirou da Assembleia Legislativa um projeto que estabelecia a cobrança de IPVA sobre embarcações e aeronaves. Qual a tua visão sobre esse recuo? A Maria Helena já opinou muito claramente. E também gostaria de te ouvir sobre a questão federal, o pacote fiscal do governo Lula, e aliás, que temos um presidente nesse momento hospitalizado, né? Pois é, Fabiano, nós estamos acompanhando hoje, a nível nacional, toda essa discussão da aprovação da reforma tributária e o Congresso está, neste momento, debatendo este assunto. Logicamente, interessa a todos nós, porque interfere em nossas vidas de qualquer maneira, e a gente está um pouco cético diante de tudo o que vem ocorrendo, porque não esperamos que essa reforma tributária realmente nos contemple de forma mais clara e mais transparente. Estamos bastante preocupados. Agora, dentro do espaço de Santa Catarina, o governo do estado, através do governador Jorginho Melo, tem tentado, pelo menos, amenizar esses impactos tributários
que estão hoje decorrentes na esfera federal. E a retirada do IPVA exatamente para esses setores da aviação e também dos veículos náuticos em Santa Catarina tem um reflexo positivo, porque, pelo menos, não alimenta, neste momento, uma preocupação com a arrecadação de impostos nesse sentido. Sabemos que Santa Catarina tem uma indústria muito forte no campo náutico, e isso teria grandes impactos, basicamente, embora a população que tem o poder econômico de comprar seus barcos, seus iates e seus aviões seja bem menor no contexto geral dos catarinenses. Mas, mesmo assim, haveria impacto, até porque as indústrias já estariam se mobilizando, pensando em buscar lugares que tenham menores impostos, enfim, menores impactos nesse sentido. Então, foi decisiva a medida do governo do Estado de Santa Catarina em retirar, neste momento, e aguardar exatamente, como a Maria Helena pincelou, a necessidade de uma regulamentação federal. E temos a certeza que futuramente haverá essa regulamentação, porque a preocupação com a arrecadação de impostos tem sido veemente, e isso tudo, cedo ou tarde, vai trazer os reflexos para o nosso Estado de Santa Catarina. Mas, enquanto o governo puder segurar, está aí uma atitude sensata, bastante plausível, e que esse setor, pelo menos por enquanto, vai poder trabalhar com mais tranquilidade e também, claro, os seus usuários. Maria Helena Pereira, gostaria de te ouvir sobre a questão federal, o pacote fiscal anunciado pelo governo e que já sofreu fortes resistências na Câmara, no Congresso Nacional, e parece que agradou quase ninguém, né? Eu acho que, tenho certeza, né, que tanto você, Fabiana, como o Paulo, em nossos veículos, nossos comentários, alertamos, juntamente com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, esta semana, sobre a questão do cenário fiscal para 2025. Quer dizer, tem aí uma expectativa para pressionar juros, impactar o crescimento do nosso Brasil e do nosso Estado em especial, segundo a própria Fiesc. E agora esse pacote fiscal do governo, como você falou, não está agradando ninguém. E a gente que falava, né, nas polarizações, nem esquerda e nem direita estão discutindo lá e resistindo à aprovação desse pacote fiscal. O governo afrouxou, liberou emendas para parlamentares, agora também na última semana, eu falo do governo federal, acelerou, né, o pagamento das emendas, mas o conteúdo dessas medidas do ajuste fiscal não está agradando ninguém, virou, sem dúvida alguma, o principal obstáculo para o Planalto conseguir aprovar esse pacote fiscal. E o Congresso, e a principal tarefa aí dos relatores, vamos acompanhando aqui, estamos também ao vivo aqui acompanhando as votações, a discussão está lá no Senado, e vamos ver os relatores aí, o que vão falar deste projeto. Mas não agradou ninguém, e a própria indústria, o setor produtivo que a gente falava agora há pouco, bastante preocupado com 2025. Exatamente. E tocamos nesse assunto porque ele mexe com a vida de todos nós. Vamos voltar agora para os assuntos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, porque foi atendimento preferencial a doadores de sangue, órgãos, tecido e medula é aprovado em comissão da ALESC. Doadores de sangue, órgãos, tecidos e medula óssea terão atendimento preferencial em Santa Catarina. Essa foi uma das deliberações da reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa nessa semana. E atendeu uma unanimidade. O relatório foi aprovado e o relatório do deputado Lucas Neves, do Podemos. O projeto de lei é do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Denominada Solidariedade à Frente, a matéria prevê que os doadores regulares, veja bem, doadores regulares, tenham atendimento preferencial em comércios, eventos patrocinados pela administração pública estadual e em órgãos públicos do Estado. De acordo com a proposição, serão consideradas doadores regulares as pessoas que tiverem feito pelo menos 2 doações de sangue no período de 1 ano, ou uma doação de medula óssea nos 3 anos anteriores ao uso do direito. As doações devem ter sido feitas em instituições de Santa Catarina. Ainda para comprovar o direito ao benefício, os doadores devem portar carteirinha de doador,
atestado ou outros meios de identificação instituídos pelas organizações corresponsáveis. Conforme o autor do projeto, o deputado Napoleão Bernardes, o objetivo é incentivar doações do Estado. A proposta agora segue para a votação em plenário. Maria Helena, acho pouquíssimas dúvidas de que deve ser aprovado e por unanimidade, né, essa matéria. Com certeza, e que venham estes e muitos outros benefícios para quem tira um tempo da sua vida para garantir vida a tantas outras pessoas, né? É bom a gente salientar que cada doação de sangue pode salvar até 4 pessoas. Olha a importância disso. Então, que venham esses e muitos outros benefícios. É um ato nobre, solidariedade, desempenha um papel vital na saúde, na sobrevivência, como eu falei, de inúmeras pessoas. E agora vem uma época, inclusive, falando em doação de sangue, eu já quero aproveitar para fazer um alerta e uma solicitação em especial, que além de aumentar a procura, a necessidade por mais sangue nas redes de emergência e urgência do nosso estado, acaba diminuindo, né, o número de doações nos hemocentros, nos lugares de coleta. Final de ano, muita festa, muita gente nas estradas, cuidado pessoal, faz com que aumente realmente essa necessidade por sangue, muitas vezes é o período, como eu falei, que reduz muito essas doações. Então, doadores, além dessa solidariedade toda, olha só, ainda tem aí benefícios e que venham, como eu falei, muitos e muitos mais. Parabéns ao deputado proponente, parabéns ao deputado relator, e já vou dando parabéns de antemão, porque eu concordo com você. É projeto para passar por unanimidade, no grande número de projetos que nós temos para a próxima semana. Paulo Chagas, sem dúvida é um projeto meritório, faço minhas as palavras da Maria Helena, parabéns ao relator, ao proponente, sem dúvida deve ser um dos tantos projetos aprovados por unanimidade no plenário da Casa, porque é meritório, né? Fabião, o projeto está recheado de méritos, não tem dúvida nenhuma. Mas eu tenho lá minhas preocupações no tocante ao respeito e à fiscalização diante da hora da prática. Veja bem, eu já tenho lá meus idos 63 anos, estou contando para vocês aqui. Tá? E cada vez que eu vou num supermercado, eu me surpreendo quando eu procuro chegar na fila dos preferenciais. Sempre tem jovens à frente e quase que a gente não consegue ser atendido. Então, às vezes, procuramos um outro caixa menos poluído, né, ou menos habitado por pessoas, e deixamos o caixa preferencial para os jovens. Isso tem sido frequente na minha vida do dia a dia. Quem tem mais de 60 anos, hoje já pode observar esses detalhes. Então, veja bem, o projeto, como eu disse, é recheado de méritos. Aí você imagina 2, 3 jovens lá na frente, e você vai questioná-los, ele vai dizer, eu sou doador, mas se ele provou ou não provou, a gente nunca vai saber, a não ser, claro, que tenha a carteirinha, que tenha uma identificação, mas eu quero ver essas pessoas retirarem esta carteirinha, né? Então, é bem complicado, de qualquer forma, e tem que ter um parâmetro exatamente no controle fiscalizatório, porque na idade que nós estamos, você chega ao caixa, a pessoa vê já os cabelinhos grisalhos e vai dizer, esse tem mais de 60. Ou você vê uma pessoa com a criança no colo, você identifica, né, o caixa preferencial ou lugar preferencial, porque o projeto remete exatamente ao comércio, a atividades diárias, né, para que as pessoas tenham alguns benefícios e sejam estimuladas a serem doadores de sangue. Já há vários benefícios para doadores de sangue que poderiam, por exemplo, cobrar meia entrada no cinema, em algum bar, em algum, sei lá, um desconto em alguma coisa, talvez outros critérios para beneficiar os doadores de sangue. Claro que o projeto terá uma aprovação unânime, também acredito, e que é mais um benefício a essas pessoas. Mas eu vou colocar esse ponto de interrogação exatamente no quesito fiscalização e dos aproveitadores de plantão, que com certeza vão fazer uso muito direto dessa situação. Essa é uma das minhas preocupações. Viu, Paulo? 2 pontos. Primeiro, parabéns pela tua observação e que fique de alerta para os deputados. Está colocado no escopo do projeto a questão da carteirinha para quem possa ter os benefícios, mas que essa questão da implementação ela seja muito bem elaborada
antes da aprovação do projeto. Parabéns aí pelas suas observações. E o segundo ponto, está tendo dificuldade no caixa do mercado, porque você não parece ter 63 anos, está muito bem, então isso também certamente dificulta um pouquinho. Um garoto. Está um garotão. Gente, vamos voltar também ao trabalho dos nossos deputados incansáveis, nossos deputados estaduais. Nessa semana foram aprovados 4 PECs. PECs são propostas de emenda à Constituição, elas alteram, elas mudam a Constituição estadual. E entre elas a que trata do hino de Santa Catarina, Maria Helena Pereira, que tem causado já há algum tempo celeuma nas redes sociais. O plenário da Assembleia Legislativa foi admitido, na tarde da quarta-feira, a tramitação de 4 propostas de emenda à Constituição, todas de autoria parlamentar. Entre elas está a que trata da realização de um concurso para alterar a letra e a canção do hino do Estado de Santa Catarina. Com a decisão dessa quarta, as PECs retornam para as comissões permanentes da ALESC para análise do mérito. O hino de Santa Catarina, a PEC 9/2024, é da autoria do deputado Ivan Nats e acrescenta um artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina. Maria Helena Pereira, devemos mudar o hino, devemos ter esse concurso, não devemos? Por que o hino de Santa Catarina, que eu particularmente considero muito bonito, tanto a letra como a música, não é conhecido? Enfim, é uma discussão ampla, né? É uma discussão ampla e antiga. E Paulo, olha, esse negócio de cabelo branco, a mulher não fica velha, a mulher fica loira, tá? Mas a gente sente essas dificuldades. Eu quero te dar os parabéns pela observação, porque a gente tem tanta legislações maravilhosas no nosso estado, nosso país, né? Campeão aí em legislações, modelos para todo o mundo, mas na hora de fiscalizar a gente peca assim. Agora, essa sensação de déjà vu não é só pela velhice, não, ou pelos anos, né, que a gente já tem pela frente. Mudar a capital do estado para o centro do estado, mudar o hino de Santa Catarina não é tema novo, mas a gente não tinha as redes sociais, né, para ficar repercutindo tanto o assunto. Eu, particularmente, com tantos anos e tanta participação em solenidades, onde o nosso hino de Santa Catarina é executado, eu confesso para vocês que eu conheço parte dele. Acho ele muito dificultoso, né? Numa vida que a gente tem moderna, em que tem que imprimir algumas facilidades. É fazer um concurso? Eu gosto dessa ideia de mudar o hino, embora eu acho uma coisa bastante complicada mudar o hino, né? Mudar um hino é complicado. Essa letra do Horácio Nunes Pires, a música do José Brastilício de Souza, não foram feitas ao mesmo tempo. A gente vê aí que nas estrofes a gente tem que expandir a fala, o canto, para que feche com a questão da harmonia, da música, né? Não sei se estou falando a terminologia correta, mas não fecha o pé com a orelha, realmente não fecha. É a letra muito difícil, faz parte de uma história que praticamente nós ainda não vivemos, não só conhecemos, a juventude então nem se fala. Eu acho que executar um hino, cantá-lo com respeito, com emoção é fundamental, seja o hino da nossa pátria. Eu sou do tempo da Moral e Cívica e o SPB na escola, né? Então, eu defendo essa coisa do amor a essa pátria, o amor ao hino, aos símbolos de uma nação e de um Estado. Eu sinto realmente dificuldade, sou gaúcha de nascimento, mas tantas décadas já aqui, gostaria de cantar o hino de Santa Catarina com mais emoção, sabendo o que eu estou cantando e sabendo de cor e salteado essa letra, e não consigo isso com o hino de Santa Catarina, a não ser nas solenidades do parlamento, quando ele é executado, que está lá a letrinha naquele telão bem grande, e a gente consegue acompanhar. Então, eu acho que toda mudança para o bem, ela é importante. Tem que ser bem discutido. Mudar só para fazer um concurso e ganhar mídia com isso, não vejo tão benéfico. É preciso realmente pessoas com gabarito estudarem essa questão, não só um concurso aí para que qualquer um possa participar. Eu também me preocupo com as regras, como diz o Paulo, as regras, como as coisas vão acontecer. Difícil ele é,
Ele foi sancionado em 1895. Muita coisa mudou, mas mudou em todo lugar também. E já tem outras unidades que já tiveram essa mudança também de hino. Nós temos exemplos aí a nos espelhar. Vamos ver como é que foi essa mudança em outros estados, saber direitinho antes de sair só buscando holofotes e mídias. Pa- Paulo Chagas, realmente é um hino difícil, eu acho, vou repetir, eu acho bonito, acho uma letra bonita e a música também, mas é difícil, não é fácil de memorizar. O deputado Ivanato encampou essa pauta e vem recebendo elogios e críticas, o que é normal numa situação dessa. Qual a tua leitura, a tua avaliação, teu posicionamento em relação a esse concurso e a possibilidade de mudarmos o hino do Estado de Santa Catarina? Veja bem, a instituição do hino foi em 1892, sancionado então em 1895, mais de um século, portanto. E ele retrata raízes muito antigas, exatamente, como a questão da liberdade e também a abolição à escravatura, entre outras coisas, que nos tempos de hoje, para nós, foge completamente à contextualização. E eu vou seguir também a posição da Maria Helena, porque eu não sei cantar de cor nenhuma estrofe do hino de Santa Catarina. E só acompanho também quando as letrinhas aparecem num telão logo à frente, né? Exatamente. Então eu não saberia cantar. E eu também sou gaúcho de nascimento e não sei nem de cor, mas soube de cor já o hino do Rio Grande do Sul quando eu morava lá, quando era garotinho. Agora eu já não lembro mais. Mas o de Santa Catarina, eu confesso que eu nunca me atentei a querer decorá-lo. Até já havia lido, e é realmente extremamente complexo. Ele é diferente, com palavras, eu não sei como explicar, mas dentro do nosso português e da forma com que ele está escrito e a melodia, a gente realmente tem dificuldades. Então, talvez esteja aí a razão em que o deputado Ivan Nates tenha buscado essa remodelação e criado a possibilidade, claro que depois da aprovação dentro da Assembleia Legislativa, vamos mudar esta PEC, vamos criar esta PEC e vamos mudar o hino, então se cria um concurso, para depois, então, instituir novamente a nova letra, a nova melodia, o novo tudo para este hino de Santa Catarina. Então, de certa forma, se essa for a real necessidade, que se mude. E nós temos que também nos adequar a essas coisas. Não podemos mais nos apegar a fatores históricos, a coisas assim tão antigas que não podem ser mudadas. Na verdade, é isso. Se tem dificuldade numa coisa, vamos atualizar, vamos trazer para a nossa realidade, vamos trazer para o contemporâneo e fazer com que essas remodelações atinjam hoje a inteligência artificial. Nós estamos nesta fase, a inteligência artificial, e nós com o hino lá do tempo da escravatura, trazendo culturas de um passado remoto e que talvez esteja aí dentro dessa premissa do deputado Ivan Nates, e eu vou concordar com ele. Acho que vamos dar uma mexida nesse hino e vou trabalhar nos meus conteúdos a minha opinião favorável. Por aí. Muito clara e muito precisa a opinião dos dois. Eu quero só fazer mais uma provocação antes de encerrar esse assunto. Mudemos o hino, ok? Através de um concurso, regras bem claras, Santa Catarina terá um novo hino. Vocês concordam comigo que ele precisará ser muito bem divulgado? Você falou em USPB, Maria Helena, eu sou desse tempo também. Talvez não esteja aí também um dos problemas, pelo fato do catarinense não conhecer o seu próprio hino, pelo fato dele não ser ensinado, não ser divulgado. Eu gostaria de ouvir a opinião dos dois, independentemente dele ser difícil, fácil, ser novo ou ser antigo. Tem uma frase legal que era até bastante usada por um parlamentar aí na Assembleia Legislativa, que a gente não ama aquilo que não conhece. Isso vale para os relacionamentos, vale para essas coisas também. Eu não conheço o hino, não sei do que ele trata. Quebrar férreas cadeias, o que é isso? Claro, a gente tem uma noção, uma inteligência para tentar interpretar, mas está muito fora do nosso contexto, da nossa realidade, de difícil entendimento, um português difícil de entender. Então, claro, vamos mudar, ok, tem que ser uma avaliação muito bem feita, se ele realmente contempla. Meu Deus, falar não só dessas questões de escravatura, que a gente quer mais esquecer, mas de belezas, meu Deus, a diversidade desse estado de Santa Catarina não é para qualquer estado.
do Brasil. Então, uma letra realmente que reforce, que faça as pessoas executarem e cantarem o seu hino com orgulho, com emoção. E, claro, tem que ser muito bem divulgado em todas as escolas e despertar. Eu acho que despertar o amor, a emoção. A gente vai, às vezes, em outros países, quando há execução de um hino, aquele amor, aquela mão no peito, realmente uma emoção no momento da execução. No Brasil já está meio devagar essa questão aí da emoção, mas no nosso estado é muito difícil a gente ver, até porque a gente não ama o que não conhece. Paulo Chagas, um novo hino mais moderno, mais adequado aos tempos atuais, mas teria que ser ensinado, divulgado amplamente, concorda? É verdade. No momento em que se planeja uma nova identidade para este hino, exatamente buscando as nossas belezas naturais e ressaltando as forças do estado de Santa Catarina em todos os segmentos, talvez seja bastante favorável. Eu também sou do tempo da Maria Helena, que tu chegava na frente da sala de aula, fazia aquela filinha, né? Colocava a mão no ombro do colega, tudo medidinho, cantava o hino nacional antes de entrar na sala de aula, e também tinha aula de educação moral e cívica, né? Aprendia todos os hinos que existentes no Brasil. Então, agora, talvez as disciplinas, talvez não, eu não tenho mais conhecimento se as escolas estão trabalhando esse conteúdo em sala de aula. Claro que não estão mais trabalhando, não tem mais esse valor cívico dentro da sala de aula. Eu lembro que quando entrava um professor, a gente levantava, dizia bom dia para o professor visitante na sala de aula. Hoje, sei lá o que acontece em sala de aula. Então, de qualquer forma, eu acho que cabe, sim, pelo menos um estudo pedagógico a respeito disso, com a participação de pessoas entendidas, historiadores, enfim, toda a sociedade catarinense engajada nesse processo. E esse debate também é válido. Se ele for aprovado ou não, pelo menos fica a discussão pairando no ar para que um dia, quem sabe, isso tudo se efetive. E se for agora, que seja. Perfeito. Até o hino da independência a gente cantava antes de entrar na sala de aula, pelo menos no meu colégio, no meu tempo, também, próximo do de vocês, era assim. Vai encerrando aqui o segundo bloco da edição Extra dessa semana. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a companhia da Maria Helena Pereira e do Paulo Chagas para o terceiro e último bloco do edição Extra. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do edição Extra dessa semana, um programa dedicado a debater, discutir, noticiar e avaliar alguns dos principais atos dos deputados estaduais de Santa Catarina durante a semana. Estão conosco a Maria Helena Pereira, do portal mariahelenajorn.com.br e o Paulo Chagas, do portal TVBV. Muito bem, nesse terceiro bloco nós temos uma PEC que também foi admitida em plenário na Assembleia Legislativa essa semana, que é sobre acordos bilaterais. O plenário também deu aval para a tramitação da PEC 7/2004, da deputada Paulinha, do Podemos, que permite aos municípios catarinenses estabelecer acordos bilaterais com municípios no estado ou de outras unidades da federação, reconhecidos como cidades irmãs ou definição semelhante, destinados à cooperação institucional em casos de calamidade pública reconhecida. O objetivo é permitir que prefeituras possam ajudar municípios atingidos por catástrofes, como a do Rio Grande do Sul em maio desse ano. Maria Helena Pereira, foi justamente essa tragédia histórica, uma das maiores do país, se não a maior em termos de enchente do Rio Grande do Sul, que motivou essa PEC da deputada Paulinha. Me parece também que tem um objetivo muito claro, muito bem definido e que, se for colocado em prática, pode sim ser de grande valia, né? Muito. Cidades Irmãs, já participei da assinatura de diversos contratos nesse sentido, assim, que ficaram muito no âmbito cultural, às vezes algumas trocas econômicas, com outros países, inclusive, não só entre estados. Mas um exemplo, não da mesma proporção, mas nem, portanto, significativo, aconteceu aqui na região da Grande Florianópolis em 2022, com a enchente que praticamente destruiu o município de Anitápolis, um pequeno município aqui de cerca de 3.000 habitantes, ficou uma situação lastimável.
A partir de um esforço de muitos prefeitos da região, tentando ajudar a prefeitura a fornecer maquinários, empréstimos de servidores para ajudar, era uma questão de solidariedade, de amor ao próximo, de tentar fazer com que as pessoas retomassem as suas vidas e até preservassem as suas vidas no município. A partir desse esforço, que muita coisa não foi possível exatamente porque não existia uma legislação que permitisse a um gestor emprestar, por exemplo, uma máquina para outro município, ele poderia pecar aí uma questão da improbidade administrativa, foi criada a Lei de Ajuda Mútua. Essa lei foi aprovada pelos legislativos dos 22 municípios da região, e hoje sim é possível um município auxiliar o outro mais efetivamente. Então, esse tipo de ação a gente só tem que aplaudir. Claro que precisa ter uma segurança jurídica por meio das legislações para que essas ajudas aconteçam. Somos irmãos, sim, irmãos de gaúchos, de qualquer pessoa em qualquer estado do nosso país e até mesmo no exterior, por que não, né? Quantas ajudas humanitárias às vezes são necessárias para outros países. Eu acho que está de parabéns, não tenho certeza, de parabéns à iniciativa, exatamente permitir para que os municípios possam ajudar municípios atingidos por catástrofes, como essa ocorrida no Rio Grande do Sul em maio deste ano, sem precedentes, e que a gente não pode esquecer que os danos, alguns ainda estão lá e muita gente ainda precisa da nossa ajuda. Não está tudo 100% lá, não. Que bom que tivesse, mas não está. Paulo Chagas, não é uma questão de ser, é uma questão de quando, né? E aonde? Foi no Rio Grande do Sul ano passado, Santa Catarina também, o ano passado, outubro, novembro, foi fortemente assolada por chuvas e outros eventos, com muitos prejuízos. Pode ser amanhã em outro estado da federação ou por aqui novamente. É um projeto meritório que deve, inclusive, merecer atenção, diria até especial dos deputados, para que se aprove rapidamente, nesse sentido de que os municípios realmente possam se ajudar com mais facilidade, com mais questões práticas, como colocou a Maria Helena, como uma troca de máquinas, por exemplo, não apenas em acordos culturais e questões mais burocráticas, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente pode ter como parâmetro essa necessidade. Então, vejam bem, Santa Catarina também passou já por seus problemas e pode precisar de ajuda e sempre teve ajuda de outros estados, de outros municípios. E agora esta regulamentação, vejam que quando aconteceu todo esse fatídico das enchentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina queria ajudar, mas precisava de permissões do Tribunal de Contas, ia buscar alternativas até ser, então, serem autorizadas essas iniciativas, e vários municípios de Santa Catarina escolheram uma cidade do Rio Grande do Sul e foram até lá com seus maquinários, com o pessoal, enfim, uma mão de obra completa para que pudesse socorrer e amenizar o sofrimento dos irmãos gaúchos. E como eu disse, Santa Catarina também não está livre de passar por esse processo e também carecer da ajuda dos estados vizinhos, e isso tudo por diante. Então, no momento em que se regulariza, através, então, desta PEC, a 7/2024, proposta pela Paulinha, e ela tomou-se de sensibilidade já lá no início dos problemas, quando ela percebeu das dificuldades que os municípios que queriam levar o socorro até o estado do Rio Grande do Sul estavam tendo dificuldades para chegar até lá, porque dependia de uma autorização ali, de uma questão lá, e tudo isso foi realmente criando um embaraço burocrático e que as pessoas ficavam ansiosas em poder colaborar até que se definiu uma sistemática emergencial. Agora, na forma da lei, quando algo acontecer nesse sentido, já não precisa mais toda essa burocracia, essa necessidade de pedidos externos ou internos, seja como for, para que as autorizações ocorram. Então, está aí, a iniciativa vai ser imediata, basta escolher, então, qual o município irmão a ser ajudado, e o estado de Santa Catarina e os municípios de Santa Catarina poderão, então, ajudar qualquer outro ente da federação, seja Paraná, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja o Rio Grande do Sul novamente, e eles também poderão também repassar essas questões de ajuda humanitária para o nosso estado de Santa Catarina, e Deus me livre, nunca mais aconteça, mas se acontecer, teremos também o amparo desses irmãos de outros estados. Muito bem, fica aí o registro e os parabéns à iniciativa da deputada Paulinha.
Vários projetos, Maria Helena e Paulo Chagas, foram aprovados durante a semana pelos deputados estaduais. Alguns deles chamam um pouquinho mais a atenção. Eu vou começar com um do deputado Napoleão Bernardes. Recursos para entidades. De autoria do deputado Napoleão Bernardes, foi acatada a admissibilidade da PEC 824, que possibilita o uso das chamadas transferências especiais voluntárias, as TEVs, como um instrumento de repasse de recursos para entidades que tenham o título de utilidade pública estadual. O intuito da proposta é desburocratizar e agilizar a distribuição de recursos públicos do Estado numa modalidade de transferência que já é utilizada para os municípios. As TEVs no município, Maria Helena, deu aquele problema com o STF e tal, mas já houve o encaminhamento via Assembleia, já estão regularizadas novamente, e agora o deputado Napoleão Bernardes propõe que as entidades também tenham esse modelo para que haja mais agilidade. Tu concorda com essa iniciativa? Sem dúvida alguma, né? O intuito da proposta é exatamente desburocratizar, facilitar o envio desses recursos. Entidades, a gente sabe que são inúmeras e que necessitam, e muitas só existem por causa do repasse desses recursos, entidades que eu falo sem fins lucrativos. Então, por meio dessa modalidade de transferência, seja que nome tenha, mas agora pelo menos está regularizada, é fundamental. Essas entidades necessitam disso, a gente já sabe, com leis específicas, inclusive do parlamento, que garantiram a manutenção, a mantência de várias delas. Então, acho que esse sem dúvida alguma, um compromisso, eu acho, dessa sociedade mais moderna, né? E de parlamentares também com uma visão mais moderna, que é desburocratizar o máximo possível, com transparência, garantindo isso, né? A boa aplicação dos recursos, mas facilitar o máximo possível. Paulo Chagas, concordo com a Maria quando temos que desburocratizar. Agora ela tocou num ponto que é a fiscalização, né? Acho que isso também precisa ser observado. O modelo ele funcionou já antes da intervenção do STF, agora já retornou. Pode funcionar sim para as instituições, mas precisa ter também a questão da transparência, né? Claro que pode. Esse assunto, inclusive, a gente já debateu anteriormente, inclusive aqui no Edição Extra, em outras oportunidades, e até eu colocava da iniciativa de se criar um fundo em que não tivesse tanta burocracia, que pudessem atender essas entidades de forma mais imediata. Mas como esse fundo pode ser agora, então, transformado através dessas transferências especiais voluntárias, que já são feitas para os municípios do Estado de Santa Catarina, já aprovado também nesse sentido, e, obviamente, viria criteriosamente atender essas entidades filantrópicas que hoje dependem exatamente de uma ajuda externa para sobreviver. Isso, com certeza, também o Estado de Santa Catarina e também quem for o responsável pelo controle do repasse desses recursos deve ter um cadastramento criterioso também, algo muito bem organizado para saber quem é quem no Estado de Santa Catarina e quais são as necessidades destes órgãos, obviamente cadastrados. Então, no momento em que tiver todo esse fichário, né, dessas entidades que necessitam, tudo isso pode funcionar bem tranquilamente. E acredito que esse projeto tenha esse tipo de observação e, se for aprovado, e com certeza será aprovado, finalmente essas entidades que dependem desses recursos externos poderão respirar mais aliviadas e ter uma tranquilidade de saber que, certamente, algum momento da história ou do ano vão ter um recurso vindo do governo do Estado através de algo mais simplificado, menos burocratizado e assim por diante. Acho que extremamente válida essa proposição e tomara que seja aprovada. E é nesse ritmo que nós vamos melhorando cada vez mais, aperfeiçoando a legislação e transformando Santa Catarina num dos melhores estados, se não melhor, para se viver. Maria Helena Pereira, quero te agradecer demais pela participação na edição Extra dessa semana. Paulo Chagas, da mesma maneira. Nós vamos chegando ao fim dessa edição e tivemos aqui então a Maria Helena Pereira do portal mariahelenajorne.com.br e o Paulo Chagas do portal TVBV. Eu gostaria de 30 segundos de cada um para as considerações finais e os agradecimentos. Então, já vou desejando para vocês aí um final de ano bem produtivo. Acho que a gente se encontra, sem dúvida alguma, no Parlamento Catarinense na próxima semana, até porque tem mais de 30 matérias. Também é um déjà vu aí, né? Tem muita coisa para limpar a pauta cada final
de ano. E é importante, né, que a gente tente pelo menos acompanhar tudo para informar toda a sociedade. E esse espaço aqui é fantástico, que a gente consegue pegar cada projeto e entender melhor e também transmitir melhor para toda a sociedade. Como eu digo, é no Parlamento Catarinense que as coisas acontecem e mudanças importantes nas nossas vidas também. Então, a gente tem que estar sempre ligado aqui na programação e em programas como esse. Beijo para você, Fabiana, Paulo, que bom aí, bom chimarrão aí. Muito bem, Fabiana, obrigado. Um grande abraço a vocês. E eu, se eu não me engano, essa é a terceira vez que eu participo da última edição do programa nos finais de ano. Um abraço a todos vocês. Já desejo também um bom Natal, uma boa virada de ano. E a gente, se Deus quiser, estará presente em novas edições a partir de 2025, atendendo a esse apelo e discutindo sobre os assuntos aí da Assembleia Legislativa. Forte abraço, Maria Helena, forte abraço, Fabiana, e toda a equipe aí do nosso programa Edição Extra. Um agradecimento especial aos dois, um forte abraço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo também aos nossos telespectadores, internautas. E você continua com a programação de qualidade da nossa TVA. Fique conosco.